Saudamos, então, sempre a presença do nosso presidente, Celestino Louro, e do nosso palestrante, o presidente do Conselho de Administração da Sicredi Pioneira, Thiago Luiz Schmidt, que falará sobre Sicredi Pioneira 120 anos, honrando o passado, agindo no presente e construindo o futuro. Agora convidamos para que confiram no telão e nos telões das laterais as empresas que são parceiras do nosso evento. Senhoras e senhores, mais um minutinho da atenção de vocês, por gentileza, para que ouçamos agora, então, a saudação do nosso presidente. Cumprimento o presidente do Conselho de Administração da nossa querida Sicredi Pioneira. Thiago, bem-vindo. Obrigado por ter escolhido a SIC para estar no dia de hoje. Nosso prefeito, Adiló Domênico, presidente da Câmara de Vereadores, vereadora Denise Pessoa e também deputada federal eleita, a imprensa, senhoras e senhores. A RA de hoje é comemorativa aos 120 anos de fundação da Sicredi Pioneira, neste ano de 2022. E faz jus à sua nomenclatura, uma vez que é a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. E um orgulho para toda a nossa Serra Gaúcha, que viu surgir em Nova Petrópolis, onde inclusive está sediada até os dias de hoje, a primeira cooperativa de crédito da América Latina. Em nome de todos os empresários, parabenizamos a família Sicredi Pioneira, associada e parceira desta casa, com seus mais de 6 milhões de associados, e mais de 35 mil colaboradores espalhados pelo Brasil, de forma tão brilhante em todos esses anos. E apenas referendar, Thiago, que nós estamos entendendo que essa semente deu frutos Brasil afora. Desejamos que sigam trilhando o caminho da prosperidade, pautados pelo propósito de construir comunidades melhores, como vem fazendo desde o início, lá nos meados de dezembro de 1902, a partir da visão de um padre suíço, o padre Teodoro, com a união de mais 19 produtores. Bem, certamente a seguir nós nos inspiraremos com mais esta história na apresentação do Thiago, sobre a temática Sicredi Pioneira, 120 anos, honrando o passado, agindo no presente e construindo o futuro. Organizações longevas, como a Sicredi, como a nossa própria SIC,
são uma garantia de economia ativa e dinâmica. Parabéns mais uma vez, Tiago, a ti e a toda a equipe da Sicredi. Aproveito também esta oportunidade para cumprimentar os agraciados com o troféu Ari Serra Gaúcha 2022, em solenidade da Associação Rio Grandense de Imprensa, que vai ocorrer no dia de hoje, ao final da tarde, na nossa entidade co-irmã, a SIC de Bento Gonçalves. A SIC Caxias sempre esteve presente e sempre reconheceu o significado desta homenagem. Há tantos profissionais que, com o seu trabalho de imprensa e de comunicação, ajudam a construir uma coletividade melhor. Aos nove profissionais homenageados e a toda a diretoria da Ari Serra Gaúcha, nossos efusivos cumprimentos. Estaremos hoje em Bento para também prestigiar esse momento tão especial. Senhoras e senhores, em relação aos últimos acontecimentos no campo da política interna, queremos que seja dever desta casa reiterar os princípios pelos quais vem lutando de forma muito enfática há muito tempo. Portanto, não é de hoje que defendemos princípios de Estado, de nação, e não de governos ou de pessoas. O primeiro deles é a liberdade de pensamento, expressão e opinião. E no esteio da liberdade, o fortalecimento dos direitos individuais, a valorização da cidadania e também, e não menos importante, a segurança jurídica. Respeito à Constituição, a participação social na construção de uma nação alicerçada em valores éticos e democráticos. Um Estado resguardado pela democracia não aceita chanceladas ao arrepio da lei por uma só pessoa ou por apenas um colegiado. Infelizmente, o país está dividido e muito machucado. Nesta hora, cada um de nós deverá estar se perguntando: aonde está o Congresso Nacional? Que não age para restabelecer a harmonia, se opor a interferências à opinião e a pacificar as fissuras todas abertas na nossa sociedade. A liberdade de expressão não implica a lesão a direito de terceiros, mas o exercício do próprio direito individual. Quando censurado, contradiz os valores pelos quais a liberdade é protegida, que são a igualdade e a tolerância. Se houve excesso, a punição deve ser sempre posterior e pelos meios garantidos na mesma Constituição. Outro princípio defendido pela SIC, a nossa SIC Caxias, e que também faço questão de relembrar, é a disciplina fiscal e a manutenção do equilíbrio das contas públicas. Responsabilidade fiscal não deveria ser negociada sob hipótese alguma. Gastar mais pressupõe um gesto arriscado e que jamais será a solução, qualquer que seja a ideologia. A busca do equilíbrio fiscal é capaz de elevar o PIB para patamares salutares. E é disso que o Brasil precisa para se manter na rota do crescimento econômico e social, com geração de riquezas e ainda mais empregos. Dito isso, esperamos que o país siga firme no exercício democrático, permitindo a construção de uma sociedade justa e plural. Como entidade, continuaremos acompanhando os desdobramentos no cenário nacional e, principalmente, seguiremos vigilantes
à observância e ao respeito dos nossos princípios. Muito obrigado e uma boa RA a todos. A RA de hoje comemora os 120 anos da Sicredi Pioneira. A Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina e está entre as mais de 100 cooperativas que compõem o sistema Sicredi. Completando 120 anos de história, a Pioneira atua para entender necessidades de pessoas, empresas e agronegócios, dispondo de um portfólio completo e equipes especializadas que oferecem consultoria financeira aos seus associados. Com 46 agências instaladas em 21 municípios da região e guiada pelo propósito de que juntos construímos comunidades melhores, a cooperativa também lidera iniciativas vinculadas à educação, cultura, gestão empresarial, inovação e outros temas relevantes para as comunidades em que está inserida, ofertando consultorias, formações e apoiando projetos e ações em toda a região. Agora, convidamos para que assistam ao vídeo da Sicredi, nossa parceira aqui da SIC Caxias, e é vídeo novo. Estar junto é uma das melhores coisas da vida. Juntos para brincar, para apoiar, para amar e até para não fazer nada. Junto em um abraço, em um beijo. Juntos a dois, em família, em grupo. E é tão gostoso estar juntinho que, mesmo à distância, a gente dá um jeito de fazer isso. Hoje, comemoramos 120 anos estando juntos. Somos a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina. Um marco para a história do cooperativismo de crédito brasileiro. Somos uma soma de gente que, unida, coopera para a construção de comunidades melhores. E por estar ao seu lado durante todo esse tempo, aprendemos, crescemos e nos tornamos cada vez mais fortes. Nos próximos 120, queremos estar com todos e com cada um para seguir oportunizando soluções, realizando sonhos e vivendo momentos especiais. Porque existimos por você e para você. Sicredi Pioneira, 120 anos. Juntos construímos comunidades melhores. Como forma de parabenizar e agradecer a Sicredi pela parceria com a SIC e por estar comemorando seu aniversário conosco, convido o nosso presidente Celestino, por gentileza, e presidente da Sicredi também, que venha a um palco para a entrega de uma placa. Obrigada. Parabéns novamente. E antes, então, da nossa palestra, só comunicar que a nossa próxima RA será na quarta-feira, semana que vem, em função do Jogo do Brasil. Na segunda, a nossa RA será na quarta, dia 30. As inscrições já estão abertas. A palestra vai trazer aqui da Diretoria de Economia,
nossa tradicional palestra com o Juarez Pittinin. Também queremos convidar a todos para que ao final da RA acessem a nossa recepção principal, ali no túnel, onde teremos a inauguração da nossa estação de recarga de veículo elétrico. A novidade passa a entregar a primeira rota elétrica gaúcha. É capitaneado pela Magnani Luz e Energia, contou com parceiros como Marco Polo e Sicredi e com a parceria aqui da nossa SIC Caxias. Então, todos estão convidados no término da RA. E lembrando que as nossas perguntas são pelo Slido, QR Code na mesa, só se aproximar a sua câmera e fazer a pergunta. E convido o nosso palestrante do dia, presidente Tiago, por gentileza, venha ao palco para iniciar a sua apresentação. Que responsabilidade, pessoal. Bom dia, tudo bem? É muito tranquilo para nós da cooperativa falar sobre a nossa história, ou falar sobre nossas ações do presente, ou falar também sobre inovação e nossa visão em relação ao futuro. Agora, todo o conteúdo numa única palestra, isso é inédito. A gente nunca tinha feito. Mas nós entendemos que o público do RA era um público que teria capacidade e o interesse por todos esses assuntos de um único momento. E o convite que nós temos para vocês hoje é para que vocês também possam conhecer um pouco mais dessa história centenária. E eu começo perguntando para vocês, antes da apresentação, se nós fôssemos fazer uma análise do mercado. Quem é hoje o maior concorrente da SIC enquanto entidade? Alguém tem alguma sugestão? Presidente Louro, conselheiros. Quem é o concorrente da SIC? Todos refletiram? Todos os associados conhecem a fundo tudo que a entidade desenvolve e entrega para eles, em termos de valor, não só financeiro, valor na sua plenitude da palavra valor? Não, né? Já pensou se toda a comunidade caxiense, especialmente aqueles que ainda não são associados à entidade, soubessem tudo que a entidade faz? E nesse sentido, o nosso entendimento é que sempre o nosso maior concorrente é o desconhecimento. Se as pessoas soubessem de fato tudo que a entidade entrega, ela poderia ter um impacto ainda maior na vida das pessoas aqui na região. E isso vale para o cooperativismo também. Muitas vezes nós temos uma visão sobre o cooperativismo ou um determinado entendimento em função de uma história específica que ouvimos ao longo da nossa vida, mas não conhecemos o cooperativismo como um todo. Então, antes de trazer a história da Pioneira para vocês, eu queria que vocês tivessem um pouco do entendimento do que é o cooperativismo hoje no mundo. 280 milhões de empregos gerados no mundo, são 3 milhões de cooperativas atuando em 150 países e atingindo diretamente 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Isso significa que a cada 8 pessoas no mundo, uma tem conexão direta com o cooperativismo. E esses indicadores aqui são indicadores da ACI, Aliança Cooperativa Internacional. Os países asiáticos ainda não estão contemplados nesses indicadores. Se nós formos somar o faturamento das 300 maiores cooperativas do mundo, a gente chega a um montante de 2 trilhões e 200 bilhões de dólares ao ano. Ou seja, é uma relevância muito significativa. No Rio Grande do Sul, inclusive, estima-se que as cooperativas sejam responsáveis por 10 bi de todo o PIB gaúcho. E se a gente for olhar os Estados Unidos, por exemplo, um símbolo de capitalismo no mundo, né? 52% da população americana é sócia de uma credit union. 60% do sistema financeiro francês pertence a uma cooperativa de crédito. 92% da produção de alimentos no Japão, que tem 10 milhões de associados, é feito através de cooperativas. 98% da distribuição do leite na Nova Zelândia. E nós temos grandes histórias aqui no Brasil também. Vamos sair da Sicredi Pioneira e vamos olhar dentro da própria Serra Gaúcha. Quantas cooperativas vinícolas que nos orgulhamos, e muito, que são aqui da nossa região, e que levam o nosso produto, mostram a nossa qualidade para o mundo. E são reconhecidas por isso.
Cooperativas de produção, como por exemplo a Santa Clara, de Carlos Barbosa, que tem lá seus 112 anos já. Essa alegria, esse conhecimento que muitas vezes a gente precisa ter. Às vezes a gente acaba fixando nosso pensamento numa cooperativa agro que passa por dificuldade e entra em liquidação, só que a gente precisa olhar que na outra ponta, 50% do PIB agro brasileiro, presidente Louro, passa por dentro de uma cooperativa de produção hoje no país. Metade do PIB agro brasileiro passa por dentro de uma cooperativa. E é isso que o cooperativismo entrega para o Brasil. Se a gente for olhar só no ramo crédito, hoje nós temos no país aproximadamente 800 cooperativas singulares, que fazem parte de 7 sistemas cooperativos, um deles é o Sicredi, e são 16 milhões de brasileiros envolvidos com o cooperativismo, por enquanto associados a uma cooperativa. Esse número aqui, 3 anos atrás, era de 8 milhões. 2 anos atrás era de 10 milhões. Ele cresce 2 a 3 milhões por ano nos últimos anos. E tem mostrado o seu potencial, especialmente no sudeste do país. Tudo isso, como disse o presidente Louro, nasceu em Nova Petrópolis. Nova Petrópolis é a raiz não só do cooperativismo de crédito, mas de todo o cooperativismo brasileiro. Hoje, a gente fala em aproximadamente 6 mil cooperativas que existam no país, aglutinando em torno de 18 milhões de brasileiros. Nova Petrópolis é a capital nacional do cooperativismo. E Theodor Amstad, um padre jesuíta suíço que se instalou na região, é reconhecido como o patrono do cooperativismo brasileiro. E ele tinha uma visão muito inovadora para a época. Ele costumava dizer que as pessoas deveriam se unir naquilo que tem em comum, deixando as diferenças de lado para promover desenvolvimento econômico e social. Que o desenvolvimento econômico não vem sem a elevação cultural, que a estratégia é a educação, ela é a principal estratégia para o sucesso. E isso a gente tem muito forte enraizado nos valores da cooperativa. Essa casa ali ao lado é a casa onde funcionou como nossa primeira sede durante 30 anos, de 1902 até 1933. A gente brinca que aquela ali é a nossa garagem, a nossa startup. Que se a gente for olhar as histórias de Walt Disney, de HP, de Apple, todas começaram assim. É uma casa de 39 metros quadrados. Nós somos uma startup que também virou unicórnio. Mas na época não era chamada assim, né? Tinha outros nomes. E com isso nós somos a cooperativa de crédito mais antiga da América Latina, mas não somente isso. Tem um outro dado que muitas vezes nos foge. E as pessoas, algumas, acham que o cooperativismo é algo novo no Brasil, o cooperativismo é recente, e de fato financeiro pela visibilidade que tem, porque a livre admissão de associados existe há pouco mais de 15 anos. Mas a Sicredi Pioneira, ela é também a instituição financeira privada e em funcionamento mais antiga de todo o país. A gente só fica atrás da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, 2 instituições financeiras públicas, né? Esse movimento que nasceu em Nova Petrópolis, o padre chegou a constituir 38 cooperativas, dessas tivemos 8 remanescentes na década de 60, que foi uma década de dificuldade das cooperativas, até os anos 80, onde as cooperativas de crédito, por exemplo, eram reguladas pelo Ministério da Agricultura. Olha que coisa sem sentido. Hoje nós somos altamente regulados, da mesma forma que os bancos, pelo Banco Central, com auditorias externas inclusive. Muitas se reorganizaram a partir dos anos 80 e hoje são 106 cooperativas espalhadas por todo o Brasil que administram uma carteira de crédito de 142 bilhões de reais. Uma dessas cooperativas é a Sicredi Pioneira. A Sicredi Pioneira ela atua de São Leopoldo até Caxias do Sul. São 21 municípios e nesses 21 municípios nós já somos 208 mil pessoas associadas. Aproximadamente 3 mil pessoas por mês ingressam na cooperativa. Juntos, esses associados têm 5 bilhões e 800 milhões depositados na Pioneira, o que viabiliza uma carteira de crédito na ordem de 3 bi e 700 milhões. Da onde é esse dinheiro? É da nossa região. Aonde ele é reinvestido? Na nossa região. O nosso patrimônio ainda de 630 milhões, se a gente for fazer uma soma, a Sicredi Pioneira hoje é responsável pela administração da ordem de 10
bilhões e 200 milhões de reais de recursos dos associados, seja em depósito ou seja em crédito. Nós somos hoje 805 colaboradores. O presidente falou 46 agências, presidente Louro, está correto? Agora são 46 agências, agora, de manhã, de meio-dia. Hoje à noite já serão 47, né, Solon? Porque hoje à noite nós vamos inaugurar a nossa segunda agência na cidade de Portão. E na segunda-feira que vem à noite nós vamos inaugurar a 48ª agência, a segunda no município de Dois Irmãos. Nós temos mais uma agência prevista para inaugurar em Gramado, a terceira agência de Gramado, no bairro São Pedro, em direção à Expo Gramado, ainda na Avenida Borges de Medeiros. Um outro espaço de relacionamento com associados muito forte da comunidade na feitoria, mas nós temos também planos para Caxias do Sul. Aliás, falando em Caxias do Sul, pela primeira vez a gente faz isso, a gente sempre olha os números da cooperativa como um todo, como uma cooperativa. Só que hoje, como presente à comunidade caxiense, nós entendemos que era importante mostrar a importância que Caxias tem para a Sicredi Pioneira. Então vejam que das 46 agências atualmente, 14 estão aqui em Caxias do Sul. E nós estamos na busca para a 15ª em Fazenda Souza, muito provavelmente no ano que vem. Certamente nós temos aqui entre vocês associados da ou Vila Cristina, Ana Rec, Desvio Riso, Forqueta, Santa Lúcia do Piaí. Santa Lúcia do Piaí eu sei que tem. Cruzeiro, Pio Décimo, Lourdes, 20 de setembro, Rio Branco, Galópolis, que inaugurou recentemente esse ano. Só que tem mais um ponto importante que eu trago para vocês, que é a nossa 14ª agência, que é a Pioneira On, que é a nossa agência digital, que é a primeira agência digital do Sistema Sicredi. Ela fica sediada em Caxias do Sul, junto com a agência São Vito, ali perto do shopping. Então essas são as agências que nós temos em Caxias. Juntos, pela cooperativa, trabalham 160 colaboradores, e aqui é algo que eu não me canso de festejar, que é o número de 60 mil associados. Eu sempre ouvi, de forma contrariada, porque eu não concordo, que o cooperativismo não dá certo nos grandes centros urbanos. Cooperativismo financeiro é para cidade pequena. E Caxias do Sul talvez seja no país, se não a primeira, está entre as top 3, cidade com mais de 500 mil habitantes, que tem uma penetração acima de 15% da população economicamente ativa. Não existe nenhuma cidade no Rio Grande do Sul com maior número de sócios a uma cooperativa do que Caxias do Sul. São 60 mil sócios. E muito mais associados pessoas jurídicas do que na média da cooperativa, um público agro significativo e um público urbano significativo. Juntos, esses associados têm depositado na cooperativa hoje 1 bilhão e 600. Só durante esse ano de 2022, até dados consolidados de outubro, nós estamos falando num incremento. Em janeiro, essa carteira era 1 bi 200. Entraram mais ou menos 400 milhões esse ano de depósito só em Caxias. E a nossa carteira de crédito em Caxias, recentemente, atingiu a marca de 1 bilhão de reais. Esse dinheiro aqui, em torno de 70% é para a pessoa jurídica. Outros 15% é para agricultores. Vocês já viram empresário, até porque eu sou empresário também, pegar dinheiro, ou agricultor pegar dinheiro para botar na gaveta e guardar? É para investir sempre, né? É para desenvolver um negócio, é para gerar emprego, aumentar a produção de recursos na região. No país, nós já somos mais de 6 milhões de associados, então, só no Rio Grande do Sul são 2 milhões e 300 mil do Sicredi. E a gente entende que é possível chegar nesses números muito baseado dentro do conceito do círculo dourado, do Simon Sinek, do porquê, o que e o como, que o nosso porquê é o propósito. Por que fazemos o que fazemos? Independentes de meta ou não. Aliás, entendemos que quando sabemos aquilo que fazemos e por que fazemos, as metas passam a ser secundárias. Muitas vezes até atrapalham. Então tudo nasce pelo propósito. Cada vez que a gente vai para uma agência, ou vai visitar um associado, ou vai oferecer um produto, é com o objetivo de melhorar a nossa região. Fazer com que nós tenhamos cada vez mais comunidades melhores.
E isso a gente faz através da confiança e da busca por resultados íntegros, resultados inteiros, resultados onde a cooperativa ganha, o associado ganha e a sociedade ganha. Não existe cooperativa rica numa sociedade pobre no nosso entendimento. Então o nosso papel número 1 enquanto propósito é fazer que o associado prospere. E quanto maior for a prosperidade dos associados da cooperativa, por consequência maior será a prosperidade da própria cooperativa. E isso a gente faz muito por meio da nossa proposta de valor, que é o produto certo, na hora certa, para o associado certo e no canal que ele desejar. Aqui não existe uma dualidade entre canais digitais ou canais físicos. Aqui existe os dois, é uma ambiguidade. Ou seja, aquele associado que se sente confortável para fazer as transações de forma digital, temos a solução. Aquele que ainda não se sente seguro e prefere negociar, encaminhar algum empreendimento olho no olho, também temos essa solução. E para nós isso é muito importante. Isso acaba trazendo para a região o que nós chamamos de resultados íntegros, que geram impactos econômicos e sociais. Nos econômicos, as percepções vêm num primeiro momento sobre o preço justo, e isso eu mostro no slide seguinte para vocês, um cálculo que nós temos sobre o impacto financeiro que os associados têm movimentando com a cooperativa. Os juros ao capital, cada sócio tem uma cota capital na cooperativa e esse valor é anualmente corrigido sempre e acaba sendo um benefício para o associado em termos de patrimônio individual de cada associado, né? A distribuição dos resultados da cooperativa. Por ser uma cooperativa, não temos fins lucrativos, temos fins econômicos, mas todo o resultado gerado, ele tem função de reforçar o patrimônio, de corrigir a cota capital, e impactar o social, e todo o excedente é distribuído entre os associados. O estímulo de negócios entre associados, o empreendedorismo da nossa região como um canal muito forte de desenvolvimento de riqueza, e a gente sempre estimula que os sócios façam negócios, e o apoio aos segmentos, como foi na pandemia, por exemplo, que vários segmentos passaram por dificuldade, especialmente o turismo, mas muitos outros tantos ligados ao turismo, ou à prestação de serviço, ou a eventos, e a cooperativa, por ser da região, conseguiu identificar logo essa necessidade e moldar produtos que atendessem à necessidade dos associados. E no lado social, nós temos, por exemplo, o Fundo Social, que só esse ano beneficiou 42 entidades aqui de Caxias do Sul. 42 entidades, no montante de R$500 milhão. São projetos baseados em educação, cultura ou esporte inclusivo. União Faz a Vida, que leva para a sala de aula uma metodologia que facilita bastante a rotina do professor. A assessoria empresarial. A gente cansa de ouvir que as empresas não quebram por falta de caixa, não é por causa de crédito que as empresas quebram. É por falta de gestão, e vocês sabem o quanto a gestão ela impacta e é importante dentro de uma organização. E nós entendemos que quanto mais as nossas empresas da região puderem crescer, desenvolver produtos, ampliar mercados, elas estarão também fazendo com que ocorra o crescimento da cooperativa. As cooperativas escolares, e aqui em Caxias temos duas, e uma em especial me toca bastante, a Cooper 7, lá do bairro Cruzeiro, da Escola 7 de Setembro. Quando eu participei da Assembleia de Constituição dessa cooperativa, a mãe de um aluno chegou em mim e disse que eles estavam passando por dificuldade no restaurante da família, e esse aluno teve uma aula de fluxo financeiro, de gestão financeira dentro da cooperativa. Ele tinha 10 anos de idade. E ele chegou em casa e perguntou para os pais como é que estava o fluxo de caixa do restaurante, com 10 anos. E eles estavam passando por enorme dificuldade, porque não havia controle de despesas, não havia o controle das receitas, os tributos estavam todos atrasados, e a mãe ainda brincou e disse: filho, não dá bola para isso, se nem a gente cuida, como é que tu vai conseguir cuidar? E ele com 10 anos disse: mãe, eu posso ajudar? Posso tentar? E a mãe deixou. E ele disse: ok, então a partir de amanhã ninguém recebe nem paga nada sem me avisar. E daí a mãe começou a chorar.
E eu perguntei por que ela estava chorando. E ela disse que isso tinha ocorrido 3 meses antes e que o restaurante, depois de muitos anos, voltou a dar resultado. Porque eles olharam o custo, negociaram melhor os prazos de pagamento, reajustaram em R$3 o custo da alimentação livre, deram um preço promocional para quem almoçava fora do horário de pico, começaram a fazer divulgação do negócio, tudo estimulado por causa de algo que tem a ver com empreendedorismo dentro da sala de aula com jovens. Eu acho que aqui fica uma grande mensagem para nós todos empresários, do nosso papel de empresário, do quanto a gente pode atuar na formação dessa cabeça empreendedora dos jovens da nossa região, porque a gente vai precisar cada vez mais disso no futuro. E parceria com entidades. Eu não quis acreditar quando eu vi esse número, porque a gente sabe da relação que existe da Sicredi Pioneira com a SIC, com outras entidades comerciais, com a Prefeitura, com o SEBRAE, com a RS Garante, com a Microempa, com a Simplas, com a Cimex, e vai indo. E de repente a gente viu que são 25 parcerias da Sicredi Pioneira em Caxias do Sul. 25 entidades de Caxias do Sul. Ao todo a cooperativa tem em torno de 160 parcerias na sua área de atuação. E isso para nós é muito importante, porque é esse ecossistema que vai desenvolver o desenvolvimento econômico da nossa região. E o mais bacana de tudo, que tem a ver com o propósito, a gente não inventou isso 2, 3 anos para cá. A gente faz isso há 120 anos. Desde 1902, o objetivo é gerar prosperidade por meio do trabalho, pegar parte do resultado, investir em educação, para gerar mais prosperidade. Esse é o nosso modelo de atuar no mercado. E eu peço a atenção de vocês para aquele mapa no canto superior direito da tela, que é um dado oficial trazido pelo Banco Central, de que em todo o território brasileiro, 52% de todos os depósitos em qualquer instituição financeira do Brasil são canalizados para operações de crédito em São Paulo, Rio e Minas. Ou seja, toda vez que depositamos os nossos recursos em qualquer uma das instituições tradicionais, na média, 52% desses nossos recursos estão ajudando a desenvolver o sudeste do país. E quando a gente tem a consciência de que os nossos recursos depositados numa cooperativa da região serão 100% canalizados para desenvolver os empreendimentos da nossa região, a gente sabe que o dinheiro vale muito mais do que dinheiro. Ele tem uma outra função também de gerar prosperidade na nossa região. Esse dado é uma pesquisa recente promovida pela FIPE, que tirando todos os recursos públicos comprova que em média nacional, nas comunidades ou nos municípios em que há uma cooperativa de crédito, independente do sistema, o PIB é 5,6% maior do que naqueles municípios, do que a média nacional. E essa média aqui é nacional, a gente entende que se fosse possível olhar na nossa região, pela participação das cooperativas no mercado, o impacto deve ser maior. Não bastasse isso, a geração formal de empregos também é maior do que a média nacional, e o empreendedorismo, claro, porque ele é estimulado, também é maior do que a média nacional. Então aqui tem uma outra consequência, nossa enquanto indivíduo, centralizando as operações numa cooperativa, do quanto a gente acaba impactando no PIB, no emprego formal e no empreendedorismo da nossa região. Essa mesma pesquisa diz que para cada R$1 de crédito concedido pela cooperativa, há um impacto de R$ 2,45 no PIB da cidade, prefeito. E eu sei que o senhor sabe disso, porque se a gente for olhar só o Cred Caxias, e o senhor comentou da importância que teve para a cidade, quantos problemas foram resolvidos ou deixaram de ser grandes problemas em função dessa operação. No ano passado, com toda essa movimentação, os sócios geraram na cooperativa um resultado de R$ 87 milhões. Só em Caxias do Sul nós estamos falando de 20 milhões. Só em Caxias do Sul. E esse ano o número está perto desse também. Desses 87 milhões, nós devolvemos para os associados 22 milhões em distribuição do resultado e mais 8 milhões na correção do capital social. Ou seja, dos 87 milhões,
30 milhões voltou diretamente para o bolso do associado. Só que tem um outro dado que é importante, que nós pegamos todas as movimentações que essas pessoas realizaram, todas as carteiras, uma por uma, e comparamos com as taxas médias fornecidas pelo Banco Central de rotativo do cartão, cheque especial, administração de consórcio, uma por uma. E pasmem, se as pessoas não tivessem feito essa transação com a cooperativa, não tivessem feito no Sicredi e tivessem feito com um banco convencional, elas teriam tido um gasto a mais de 101 milhões. Olha o tamanho do custo de oportunidade de quem ainda centraliza movimentações com os bancos. Numa conta simples, 101 milhões mais 87, dá para chegar à conclusão de que se não fosse a Sicredi pioneira aqui, um banco teria tido 188 milhões de lucro aqui na nossa região. Só em Caxias, algo perto de 50 milhões no ano passado. Como eram 52 mil sócios no ano passado, dá para dizer que cada pessoa aqui de Caxias, por ser sócia do Sicredi, teve um retorno médio, nesse sentido aqui, de R$1.000 aproximadamente. E além disso, a gente trabalha muito pela centralização ou pelo fortalecimento dos negócios locais, de que a gente consiga fortalecer cada vez mais a geração de negócio da nossa região, mesmo que o negócio seja global, mas que eles fiquem centralizados na nossa região. Que depois de crescerem não saiam da nossa região, para continuar gerando prosperidade na nossa região. Tem ainda um dado importante, que muitas vezes a gente não se dá conta, mas ele acaba impactando, que são os investimentos sociais e patrocínios. Eu posso usar como, por exemplo, aqui em Caxias, o mais recente deles, a Mercopar. A Mercopar entra como uma conta de patrocínio. Mas o que seria da nossa região aqui se não fosse a Mercopar? Aliás, a Mercopar já não é mais uma feira da nossa região faz tempo, né? A Mercopar, ela é uma feira, dá para se dizer, com certeza absoluta, global, de relevância nacional e com impacto global. Mas a gente precisa de empresas investindo em feiras como a Mercopar, para que a nossa região seja cada vez mais reconhecida como polo de referência nas áreas de ação ou nos segmentos atendidos pela Mercopar. Está dentro dos 10 milhões e 600 mil utilizados pela cooperativa esse ano, além de cooperativas escolares, fundo social, União Vaza Vida, assessoria empresarial, sucessão rural familiar, que nós já temos um número enorme de famílias capacitadas pela cooperativa, e patrocínios de feiras e eventos. Só para vocês terem ideia, por ano a cooperativa patrocina aproximadamente 600 feiras e eventos. Todo final de semana, toda sexta-feira, a gente recebe, né, Solon, a agenda de eventos e tem ali, quando tem pouquinho, 8 eventos, já chegou até 16 no final de semana, mas é 12, 14, 10 na média. É alguma coisa em Caxias, é outra coisa em Caxias, é outra em Gramado, é outra em São Leopoldo, é outra em Linha Nova, Morro Reuter, e a gente fica feliz por isso. Porque essas feiras e eventos trazem recursos de fora da nossa região para serem aportados na nossa região. E isso tem a ver com construir comunidades melhores, não tem? Então tem total conexão com o nosso propósito e por isso a gente faz de forma muito tranquila. Eu falei de passado, eu falei de ações do presente, mas a grande questão é como continuar jovem ou inovador aos 120 anos. E o primeiro entendimento que nós temos é que a cooperativa não passou a ser inovadora agora. Ela sempre foi inovadora. Inovação tem a ver também com empatia, com flexibilidade, com adaptar-se ao momento. Nós estamos passando por uma situação de cenário político e econômico agora, como bem citado pelo presidente Louro, mas a gente já teve outros. A gente já teve a Primeira Guerra Mundial, a gente já teve a gripe espanhola, a gente já teve o Estado Novo da década de 30, a Segunda Guerra Mundial, os planos Cruzeiro, Cruzado, Cruzado Novo, Cruzeiro não sei o quê. Eu me lembro também, apesar de ter carinha de novo, eu prestava, o pai fazia, eu deixava, fica quieto e ouve a notícia, ele dizia. E daí eu acabei aprendendo também.
Quantas vezes a gente já passou por situação assim e quantas ainda passaremos? Para isso é necessário ser inovador também. E a cooperativa atua com bastante força na área da inovação, especialmente desde 2017, quando em 2017 nós montamos um plano estratégico bastante robusto, foi criada uma gerência de estratégia, e ali a diretoria da cooperativa viu a oportunidade de conectar a estratégia com inovação. Não era para ser aquela inovação disruptiva, pensar fora da caixa. Era para ser uma inovação que olhasse para o nosso mapa estratégico e dissesse: como é que a gente vai acelerar isso aqui? Como é que a gente vai efetivamente tirar isso aqui do papel? E daí começaram a surgir algumas soluções também tecnológicas, porque a inovação não é só sobre tecnologia, mas de alinhamento do fluxo da comunicação, de solução de plataforma de crédito. Hoje a nossa carteira de crédito, lá de 3.700 bi, muito daqueles recursos não são emprestados dentro da agência. São os próprios associados da cooperativa que têm uma revenda de automóvel e financiam direto na revenda, que fornecem energia fotovoltaica e financiam direto da sua empresa, material de construção direto da sua empresa. A nossa lógica foi levar a solução para onde o associado tem a necessidade e não deixar dentro da agência. Esse é um dos exemplos. Com isso a gente acabou tendo outras iniciativas, fomos convidados a participar com o pessoal da Hélice, depois com a turma da Conexo, e finalmente a gente entendeu que começava a se criar um ambiente de maturidade da inovação e que inclusive possibilitou que numa ação com a Inova UX, depois com a Fevale, depois com a Unimed, depois com outro player do sistema de inovação, e quando a gente parou para olhar, olha o tamanho da rede que se cria quando a gente está aberto à inovação. Aberto na plenitude da palavra aberto, totalmente aberto. E nós tivemos muito orgulho disso, quando definimos então no ano passado, iniciar um projeto dentro da cooperativa, que é um projeto, iniciado o projeto no ano passado, hoje ele é uma área de inovação dentro da cooperativa, mas que está com o olhar para fora, para o cenário 3 da inovação, e que se chama Complexo Pioneira, que faz relação com várias entidades do nosso ecossistema, de negócios, não só de inovação, e que faz justamente essa provocação de como a gente vai continuar sendo relevante para os associados, independente do cenário político, econômico e de outras coisas que possam surgir. Por isso que essa nossa inovação tem muita conexão, olhar para o futuro, mas sem perder a essência, a história da nossa cooperativa, a história de constituição daquelas lideranças comunitárias que se reuniram para gerar prosperidade por meio do trabalho. E nós entendemos também que era possível inovar no calendário de celebrações, não só fazer um jantar comemorativo ou inaugurar um monumento. E nós, há 2 anos, já viemos trabalhando uma série de ações, como os livros, materiais personalizados, e nós estamos entregando agora, como fechamento desse calendário de celebração dos 120 anos, um festival, nos próximos dias 9, 10 e 11 de dezembro, lá na Linha Imperial, em Nova Petrópolis. A Linha Imperial é onde fica a primeira sede própria da cooperativa, onde estão vários elementos que remetem ao cooperativismo e que é tido como o maior sítio histórico do cooperativismo no mundo. E é nesse local que nós estamos organizando, a partir dessa semana, uma mega estrutura para celebrar com todos os associados e comunidade os 120 anos da cooperativa. A abertura, na sexta-feira, vai contar com um espetáculo construído pela própria comunidade, pelo grupo de dança do CTG, danças alemães, corais da região, mas nós teremos também shows como nenhum de nós no sábado, a família Lima no domingo, e mais 117, porque o Festival 120 tem esse nome, porque serão 120 atrações. Entre elas, espero que dê certo, a reunião de mestres confeiteiros com o desafio de confeccionar um bolo de aniversário com 120 quilos. Eu sei que está na hora das sobremesas, ia vir bem uma torta agora, né? Então estão todos convidados, quem quiser ver a programação completa é nesse site. E para encerrar, muito do que a gente acredita como o que traduz o nosso propósito,
vocês normalmente já devem ter visto como símbolo maior do cooperativismo os dois pinheiros, o econômico e o social. E enquanto cooperativa, a gente busca sempre o equilíbrio entre o econômico e o social. Isso tem muito a ver com consciência, isso tem a ver com os negócios conscientes, isso tem a ver com prosperidade através do trabalho. E a gente acredita que, trabalhando, movimentando a nossa região, gerando cada vez mais riqueza e resultado, a gente tem condições materiais de deixar comunidades melhores para os nossos filhos. Isso é herança. Só que quando a gente pega parte desse resultado e investe nas pessoas, especialmente em educação, e não é só de crianças, educação de agricultores, educação de empresários, educação de pessoas físicas que precisam cada vez mais ter educação financeira, além de deixar comunidades melhores para os nossos filhos, a gente também deixa filhos melhores para as nossas comunidades. E isso é legado. A gente acredita muito nisso. Gostaria de deixar o convite. Se vocês, junto com a Sicredi Pioneira, nessa lógica de trazer cada vez mais desenvolvimento para a nossa região, sentem-se à vontade de contribuir e construir juntos, fiquem à vontade. E em nome de toda a Sicredi Pioneira, em nome de todos os colaboradores da cooperativa que estão aqui presentes nesse evento e dos 208 mil associados, meu muito obrigado.